Bom dia, boa tarde, boa noite, e dependendo do horário que você estiver assistindo a abertura do nosso primeiro workshop do Citologia Descomplicada. Com muita alegria que você está aqui conosco acompanhando esse projeto inovador, algo que surgiu aos poucos, que foi acontecendo e hoje, eu conferi agora há pouco, temos mais de 800 inscritos no primeiro workshop do Citologia Descomplicada e acredito que daqui, do horário que eu estou gravando, hoje, domingo, até o lançamento amanhã, segunda-feira, teremos um aumento nesse número. E assim, é algo fantástico que está acontecendo. Somos mais de 10 mil seguidores, unidos numa causa única, a causa da citopatologia ginecológica. E assim, para mim é uma realização profissional. Tá aqui na frente de vocês, mesmo que seja por um vídeo, trazendo todas as informações, colocando casos clínicos, debatendo, tirando dúvidas de forma reservada para aqueles que têm um pouco mais de vergonha, de insegurança. Então, o Instagram do Citologia Descomplicada abriu um leque de oportunidade, um leque de troca de informações, algo que até então eu não tinha visto. E hoje, com certeza, somos a maior rede social, no caso, direcionada ao Instagram. Aos poucos chegamos ao blog, temos o e-book, mas já somos os maiores no assunto, sempre buscando trazer coisas novas, casos clínicos novos, debater temáticas diferentes e assim enriquecer o conteúdo, enriquecer o seu conhecimento. O primeiro workshop do Citologia Descomplicada não é direcionado a um público específico, como um graduando, alguém que já faz pós, alguém que já terminou e atua. Não, muito pelo contrário. Ele vai abranger o conteúdo de forma integral, a gente vai bater temática, nós vamos ter bate-papos com outros profissionais, e aí o Instagram trouxe essa possibilidade. Como a gente conhece muitas pessoas, passamos a conhecer muitos profissionais de estados diferentes, então vamos trazer opiniões, histórias de vida profissional de alguns profissionais de estados diferentes, que vão te embasar, que vão te motivar a você lutar sempre na busca pelo conhecimento, sempre buscar aprender mais e nunca ficar satisfeito com o que você tem, que você pode ir muito além, tá bom? Então fica conosco, hoje é o primeiro dia, esse é o primeiro vídeo e daqui para lá você vai receber muito mais conteúdo. Fica atento no e-mail, né? Vocês fizeram a inscrição e nessa inscrição você deixou o e-mail, então vai chegar no e-mail o link das aulas, o link do bate-papo junto aos nossos convidados, tá certo? E aí, hoje, segunda-feira, né? Terça-feira e quarta-feira estaremos juntos sempre nesse primeiro workshop que vai ser incrível, inovador e vocês não podem perder, tá bom? Trago aqui na tela, que vocês podem ver, falando do primeiro workshop, eu acho extremamente importante me apresentar a vocês. Muitos já me conhecem do Instagram, é verdade, está sempre lá, mas muitas pessoas são novas e não sabem quem sou eu e até tem essa curiosidade, recebo perguntas em box, enfim. Então deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Valdieri Araújo, eu sou o fundador do Citologia Descomplicada e desde já, mais uma vez, reitero o agradecimento de vocês de estarem aqui conosco. Não importa se vocês ficaram sabendo, se foi direto no Instagram, se foi um colega que te disse, se foi por intermédio no Instagram de algum parceiro, mas o importante é que vocês estão aqui, tá certo? Eu sou um apaixonado pela citopatologia ginecológica, desde muito além, desde a época da faculdade, quando eu bem queria ainda descobrir que ramo tomar, e aí encontrei um ramo bacana, que foi a citologia. Desde quando eu paguei a disciplina, eu já senti que ali era o caminho que eu ia tomar. E aí hoje estou aqui trazendo essas informações para vocês. Eu gosto sempre de ressaltar que a base de tudo isso que está acontecendo vem lá de trás, né? Que é a família. Desde nossos pais, irmãos e tudo que está relacionado, a gente tem que valorizar muito isso. E é muito importante que sempre não deixemos de lado a família, deixar a nossa parte de lazer em detrimento somente do trabalho. Compreende? A gente tem que trabalhar, temos que estudar, temos que buscar o conhecimento, sim, mas também nunca pode esquecer a base de tudo, que é a família. Nessa imagem aí que você está vendo,
sou eu e minha esposa, nós estamos estudando, nós nos conhecemos desde a época da faculdade, e aí, por coincidência, eu estava montando essa aula e achei essa foto, que nós estávamos exatamente estudando citologia, né? E foi bem bacana trazer isso, porque correlacionou o tema. Nesse círculo menor, os nossos dois pequenos, o Heitor, o maior, e o André, que chegou agora há pouco tempo. E é isso que fortalece, é isso que nos motiva de sempre buscar melhorias, de sempre buscar crescer profissionalmente, crescer como pessoa, crescer como indivíduo. Então, esse slide é para dar essa dica a você. Sempre tenha em mente de dividir seu tempo para as duas coisas. E é mais ou menos isso que o Citologia Descomplicada faz. Ele traz o conteúdo de forma rápida, de forma online, que você vai poder ter acesso em horários diferentes. Esse workshop você vai ter um aprendizado que, se você não pode ver de manhã, você vai poder ver de tarde, você vai poder ver de noite, você vai poder ver no dia seguinte, tá certo? O material que nós estamos produzindo, ele vai estar disponível em todo o período do workshop, tá bom? Então também não vai deixar para assistir muito tarde, lá no finalzinho, porque talvez não dê tempo. Você vai ter as aulas, você vai ter os convidados, nós teremos mais algumas surpresas, então também não deixe para ver tudo de última hora, porque pode ser que não dê tempo, tá bom? Então fica atento nisso e vamos lá. Um pouco sobre minha carreira profissional. Eu sou farmacêutico bioquímico, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 2012. E aí, 3 anos após, em 2015, eu me especializei, né? Terminei a especialização de citologia clínica. No início do ano, eu finalizei a especialização de análises clínicas. Então, você pode observar que eu estou sempre ali rodeando o laboratório clínico. Também em 2017, fiz uma seleção e entrei no programa Mentoring da UNP, da Universidade Potiguar, no qual foi dela que eu resolvi investir mais no Instagram, resolvi tornar ele do jeito que aí eu vou contar um pouquinho da história deles para vocês, e o quanto esse Instagram me trouxe de positivo, né? Primeiro, a gente está falando aqui, eu estou falando aqui com vocês estão me acompanhando por causa do Instagram do Citologia Descomplicada, que sem ele, provavelmente, a gente nem se conheceria, na verdade. E aí ele abre um leque, motiva, ao passo que eu transmito informações, eu também recebo informações. Da forma que eu transmito conhecimentos, também estou aprendendo muito. A cada participante, a cada pergunta, a cada mensagem que eu recebo. Às vezes nós vamos revisar o caso clínico e vemos que a nossa linha de raciocínio nem era tão certa, a gente pode seguir por outro caminho e tentar unir em um ponto em comum e laudar de forma melhor. Então é muito positivo esse conhecimento. Sempre gosto de ressaltar que é muito positivo quando a gente busca o conhecimento não só na forma tradicional, não só na sala de aula, não só com livros. São importantes, mas a gente tem que aproveitar esses minutinhos, que ao longo do dia a gente abre o celular, dá uma olhadinha, já absorve aquele conhecimento provavelmente vai ficar ali, você vai absorver e não vai esquecê-lo. Então, por isso que é bom dar uma olhadinha no Citologia Descomplicada, no que a gente está fazendo, dar uma olhadinha nos artigos que estão sendo publicados no blog, e aí você vai ter sempre um conhecimento a mais para usufruir. A rede social também nos trouxe algo de positivo, que aí passei agora a fazer parte como professor convidado do professor Edson. Então passei a fazer parte, fui convidado a ser professor convidado da pós-graduação de citologia do EduCac Natal, do professor Edson, que vocês vão ter o contato com ele, vai ver um cara com extremo conhecimento, experiência no mercado de trabalho, com muito embasamento teórico e conhecimento prático do dia a dia, e aí vocês vão achar bem legal, e não para por aí. Eu poderia me dar por satisfeito pelas especializações que eu tenho, pela graduação, mas não. A gente tem que sempre buscar mais, é o que eu sempre digo. Vamos buscar mais? E o novo desafio agora, que é o mestrado, que eu adentrei agora esse semestre. Como não tinha aberto ainda, entrei como aluno especial, estou aí pagando disciplinas para que eu possa ganhar tempo para o período mesmo da pesquisa, né? Então, mostrando que a gente não pode ficar parado. A gente tem que se movimentar, tem que absorver conhecimento, tem que ir atrás do conhecimento.
e se qualificar cada vez mais, tá certo? Conhecimento é dinâmico, sim. O conhecimento de ontem pode não ser suficiente para hoje, então tem que estar atualizado, não pode parar, tá certo? Algo a mais. O que é que faltava algo a mais? Na minha carreira profissional, sempre gostei do que eu fiz, mas ainda faltava aquela paixão, e essa paixão eu obtive com a citologia ginecológica. Eu não sei se você já encontrou sua paixão, você, aluno, né, que está na faculdade, que nem pagou citologia ainda, mas está acompanhando, ou você que está na citologia, ou você que está pagando a disciplina esse semestre. Foi essa disciplina, foi esse tema que eu encontrei meu algo a mais, que eu encontrei a temática que eu gosto de trabalhar, que vocês podem ver, eu estou disponível praticamente 24 horas, sempre que pode, me manda alguma resposta inbox, seja pelo direct, pelo WhatsApp, eu estou lá respondendo a vocês, independente do horário, às vezes dá para responder na hora, às vezes um pouquinho depois, mas sempre estou lá presente, porque eu faço com muito carinho, com muita dedicação, gosto do que eu faço, estudo muito para poder falar, para poder escrever, para poder ensinar, então sempre com embasamento, né, que é super importante. Então esse algo a mais para mim foi a citopatologia ginecológica. E esse algo a mais pode ser também para você. Nos dê essa oportunidade, dê oportunidade a essa temática, que você pode encontrar um caminho, um universo extremamente fantástico, em que você vai cada vez mais se apaixonar, vai querer atuar, vai querer estudar mais ainda, vai surgir perguntas na sua cabeça que você vai tentar responder, e a cada resposta que você obtiver, você vai se sentir mais confiante e mais determinado de ir atrás deste conhecimento. Tá bom? Então, encontre o seu algo a mais, encontre aquilo que você gosta de fazer e faça muito bem, com dedicação, com empenho, com responsabilidade. Essa frasezinha, tudo o que um sonho precisa para ser realizado é que alguém que acredite que ele possa ser realizado. Então tem que partir de você acreditar no sonho que você pode chegar mais longe na sua carreira. Se você não acredita, então dificilmente alguém vai acreditar por você. Então vista a camisa, dê cara a tapa, estude, se esforce. Se cair, levante, você vai estar muito mais fortalecido, ok? Então o importante é não desistir. Faça isso e você vai ver que você não vai se arrepender. A cada dia que passar, você vai ter a sensação que você está no caminho certo e cada vez mais seguro. Um pouquinho do Citologia Descomplicada. Então daí surge o Citologia Descomplicada no Instagram, né? O nosso trabalho maior realmente é realizado em cima do Instagram, mas o Instagram já ficou pouco. Então, saltamos para o blog, onde você encontra artigo, algumas informações. Então, para quem não conhece, muitas pessoas que estão conhecendo hoje no workshop o que é o Citologia Descomplicada, basicamente ele surgiu no Instagram, onde nós temos mais de 330 publicações relacionadas à citopatologia ginecológica, que é minha grande paixão, como eu já falei antes. Nesse último print da tela aí que eu fiz, estava com 10.400 seguidores, mas hoje já ultrapassa os 10.800. Teve um número bem bacana de acréscimo agora esses últimos dias, devido ao workshop. Então, deixa eu passar aqui. Você pode observar aqui nessa imagem, a minha primeira publicação foi em 23 de fevereiro de 2016 e tivemos 33 curtidas. Lá no iniciozinho, uma imagem assim, bem descompromissada, com algumas informações. A foto não tinha identificação nenhuma, ou alguma, da citologia, do Citologia Descomplicada. Aí no dia após, ou basicamente no mesmo dia, eu já recebi a mensagem de uma seguidora, nem sei se ela vai estar acompanhando a gente, a Carol Alves, se você estiver, olha só, lá atrás aquela informação, e hoje a gente trabalha de uma forma tão bonita, né, as imagens com a moldura, e esse trabalho de forma o mais organizada, e a escolha das imagens também de uma forma bem bonita, evitando imagens que sejam desfocadas, trazendo realmente imagens que possam te auxiliar no diagnóstico.
E aí você consegue ver as características celulares, você consegue ver as características nucleares, e você pode ter um embasamento melhor para falar sobre aquela temática. E aí surgiu o nossa primeira identificação, que foi só mesmo uma palavrinha com o nome Citologia Descomplicada, mas que já deu uma cara, já deu uma noção que era a gente que estava produzindo. Na próxima imagem, deixa eu só passar aqui. Aí aqui já em 22 de maio de 16, já tínhamos enfim, uma logo, né? Simples, que a gente conseguiu na internet. Essa logotipo que várias pessoas também já utilizam, né? Para outras temáticas, e a gente viu a necessidade, já que estávamos levando a citologia a sério e o Instagram, a gente tinha que cada vez melhorar mais o Instagram. E aí foi surgindo, as imagens foram melhorando. Deixa eu só apagar aqui. Então, passei um período aí, publiquei mais ou menos até 28 de agosto de 16. Aí dei uma parada bem grande mesmo, que assim, eu fui buscar outras oportunidades que surgiram e eu acabei me desligando da citologia, do Instagram, Citologia Descomplicada, mas sentia muita falta disso porque a interação era muito bacana. E daí retornei agora em abril, 15 de abril, com essa publicação, que aí também sem identificação, ainda eu estava voltando, né? Eu estava engatinhando novamente na Citologia Descomplicada. Até uma frase que marcou foi de M. Urbano, que já acompanhava antes, e ele, assim como eu, passou um tempão sem ver nada relacionado à citologia no Instagram. Ele até comentou, né? Nossa, quanto tempo! E realmente isso me chamou a atenção. Isso me fez pensar, poxa, por que desistir de algo que eu gosto tanto, desistir de algo que ajuda tanto? E então eu disse, não, vou fazer diferente. Vou investir nisso, vou trabalhar nesse sentido. E aqui está o resultado disso tudo, né? O primeiro workshop é o resultado disso, é o resultado de uma paixão, o resultado de seguidores, de citologistas, de estudantes, que a cada dia mais que passa motiva, né, a gente continuar esse trabalho, que é um trabalho que por muitas vezes toma tempo, sim, toma, porque não é só publicar a imagem, né? Tem tirar toda a imagem, editar, responder as perguntas dos nossos seguidores que aparecem, né, de forma bem fundamentada, mas é um trabalho gostoso de se fazer. Então, faço isso muito feliz de poder ajudar nesse sentido. Então, dia 12 de junho do ano corrente, né, deste ano, demos a cara nova à Citologia Descomplicada com essa nova logomarca, né, o novo logotipo, que vocês podem observar. A gente tentou manter o azul, tentou manter essa tonalidade rosa, né, mas aí está mais um violeta, enfim, tentando trazer aquela ideia mesmo que eu já tinha anteriormente no logotipo antigo, que era a tonalidade azul das células intermediárias e a tonalidade rosa das células superficiais. Então a gente tentou trabalhar isso nesse logotipo. E internamente, já que eu utilizava a câmera do celular, eu utilizo a câmera do celular para tirar foto. Há quem não acredite, mas sim, gente, é a câmera do celular junto ao microscópio eu consigo retirar essas imagens. Eu já fiz até um vídeo dizendo isso, mas a grande dica é você utilizar o óleo de imersão. Você coloca o óleo de imersão no microscópio, coloca a objetiva de 100 e você vai conseguir retratar as imagens de uma forma muito mais precisa. Tá bom? Guarda essa dica aí. Até porque quando você manda alguma imagem para mim, perguntando alguma dúvida, e muitas vezes eu digo, não consigo ver a imagem direito. Porque se você tirar uma foto no aumento, na objetiva de 10, na objetiva de 40, muitas vezes eu não tenho condições de avaliar na imagem as estruturas ali que ali estão presentes. Então segue essa dica. Quer mandar algo para mim, para eu olhar com mais cuidado? Coloca na imersão. Você coloca um óleozinho de imersão, coloca na objetiva de 100 e eu vou ter uma ideia melhor, eu vou conseguir te responder com mais segurança. Tá ok? Então é isso. Então aí, nesse momento, nós estávamos mudando o logotipo, estávamos em média chegando a 8 mil seguidores, né, que já era algo fantástico. E quando eu entrei
na mentoria da Universidade Potiguar, que eu falei lá no início, né, no programa Mentoring da UNP, conheci pessoas, dentre elas pessoas que trabalham com isso, que deram ideias, né, porque a gente sozinho às vezes é muito difícil caminhar, mas quando tem alguém de fora, alguém opinando, alguém auxiliando, alguém sugerindo, às vezes abre nossa mentalidade, abre nosso objeto, nosso universo de pensamentos e a gente consegue trabalhar melhor. Tanto é que eu escrevi lá um artigo no blog falando sobre isso, pensar fora da caixa, sair da zona de conforto, mudar um pouco sua rotina, e você começa a observar as coisas de uma forma diferente. E aí eu comecei a observar o Instagram de uma forma diferente, que ele sim é uma rede social, ok, mas ele tem um alto potencial de aprendizado, ele tem um alto potencial de entregar um material, de entregar conhecimento de forma rápida e de forma objetiva. E tanto é que hoje eu acho que o Instagram é um sucesso, todo mundo gosta, todo mundo elogia, e aumenta a responsabilidade diária, porque agora a gente tem que produzir conteúdos cada vez melhores, cada vez que supra a necessidade dos nossos participantes. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Nesse slide retrata bem o que aconteceu com a Citologia Descomplicada, né? Nós saímos do universo aqui do Rio Grande do Norte, do Nordeste, do Brasil e alcançamos outros países também. América do Sul, Estados Unidos, temos representantes que participam ativamente da Alemanha, da Rússia, enfim, ficou bem disseminado a citopatologia ginecológica fora das barreiras nacionais, basicamente isso. Então hoje o conhecimento ficou bem bacana, porque é um caso clínico que antigamente a gente debatia só a gente aqui do Brasil, então pessoas de lugares diferentes, com, entre aspas, ensinos diferentes, falando a mesma língua e chegando às mesmas conclusões. E isso fortemente embasa, né? O profissional se sente mais seguro, o profissional se sente que está mais capacitado a fazer a leitura de suas lâminas, uma vez que os resultados se assemelham aqui, nos Estados Unidos, no Canadá, no Chile, na Colômbia, na Venezuela, na Rússia, na Austrália, enfim, em tantos outros países que a Citologia Descomplicada chegou a atingir, está atingindo e espera a gente crescer mais ainda. Aqui só alguns exemplos, né? Dos Estados Unidos, nós tivemos comentários positivos, felicitações do Chile, então, seguidores que, independente da língua nativa, todos unidos em prol do combate ao câncer do útero e em prol de aperfeiçoar o seu conhecimento e sua capacidade de leitura de lâmina e segurança durante o escrutínio. E não só o pessoal de fora, mas aqui no Brasil recebemos muitos feedbacks positivos, elogios, né? O pessoal motivando a gente a continuar esse trabalho que vem sendo realizado. Aqui, né, quando eu fiz esse slide, a gente tinha passado 10 mil seguidores, né? A gente está bem pertinho de 11 mil seguidores unidos nesse propósito. Saímos só do Instagram, agora temos o blog do Citologia Descomplicada, e nesse blog tem materiais extras, né? Às vezes é um caso clínico que a gente quer debater mais, um artigo sobre uma temática diferente, uma temática sobre ensino. Então dá para trabalhar lá de outras formas, uma vez que o tempo é mais extenso, a gente consegue trabalhar mais, seja em algo escrito, seja em algo em vídeo, em forma de vídeo. E também temos disponíveis para download, para quem ainda não baixou, o e-book do Citologia Descomplicada, que lá você vai ter esse conteúdo, assim, uma base da citologia, o caminho que você percorre até atingir a citologia ginecológica, que é o caso do nosso Instagram. Eu vou comentar posteriormente de outros tipos de citologia que existem, dando embasamento para você, seguidor, que está começando, que está pagando a disciplina, que ainda está conhecendo a área. Então, a gente vai fazer uma partezinha introdutória mostrando a vocês o que é a citologia, vamos falar a parte básica da citologia, vamos ter aula sobre essa parte básica. Então, é muito conteúdo que está vindo, muito conteúdo legal, e eu lhe convido sempre a estar acompanhando, e o convite especial é agora, né, o workshop, que você acompanhe todos os conteúdos que estiverem sendo liberados diariamente. Então, vocês viram aí o cronograma. Então, basicamente, nós temos material pela manhã e um convidado à noite.
né? No último dia teremos 2 convidados para brilhantar o evento. Como eu disse lá no início, convidados de todo o Brasil estarão presentes aqui, batendo um papo no Citologia Descomplicada, trazendo experiência, trazendo informações, trazendo conteúdo, para enriquecer mais ainda o nosso primeiro workshop. Então, deixo aqui as felicitações de boas-vindas e vamos adentrar de fato a citologia, adentrar de fato o conteúdo, ok? Até mais. E aí, pessoal, dando continuidade, mudei de lugar, agora eu vim me sentar, uma vez que eu vou utilizar o mouse e vou fazer algumas marcações nesse conteúdo que eu vou apresentar para vocês. Nessa parte inicial que eu falei, eu me apresentei, como eu disse, mostrar quem eu sou, especialmente para quem não me conhecia, para quem está chegando agora no Instagram, do Citologia Descomplicada. Então, passar essa fase inicial, vamos dar início ao conteúdo, vamos trazer realmente conteúdo, tá certo? E vamos trazer, inicialmente, eu vou fazer alguns rascunhos aqui na tela, que vocês vão observar. E começo, nada mais justo que explicar o que é a citologia clínica, essa ciência que você vai fazer análise das células, tá? Independente da qual citologia tiver relacionado. Então, tem-se a citologia hematológica, tem-se a citologia urinária, certo? Citologia dos líquidos cavitários, citologia da tireoide, citologia de mama. Porém, eu coloquei nessa imagem uma balança, né? Mesmo apesar de todos aqui estar de um lado da balança, a porção ginecológica é aquela que representa a maior atividade de nós profissionais, que estamos todos assistindo, de estudantes também, fica antenado com isso. No leque, na quantidade de exames, a citologia ginecológica é aquela que estará mais prevalente, em maior quantidade. Citologia ginecológica, citologia cérvico-vaginal, enfim, como você preferir denominar. Certo? Então, esse primeiro slide é para demonstrar exatamente isso, que há outros ramos da citologia. No Instagram do Citologia Descomplicada eu trabalho apenas um ramo, tá bom? Que é o ramo cérvico-vaginal, mas tem um leque de outros ramos que você pode se apaixonar e pode querer atuar. Nesse aqui eu trago um ranking de incidência dos cânceres femininos em cada região. É só para dar uma noção do que acontece em nosso país. Na região sul, nós temos a maior prevalência do câncer de mama, posteriormente coloretal, traqueia, bronco e pulmão, e o quarto, o câncer do colo do útero. Na região sudeste, nós temos mama, coloretal, o colo do útero já sobe, né, para a terceira posição. Na centro-oeste, o colo do útero já sobe para a segunda posição, aqui, como vocês podem observar, fica posicionado. No nordeste também, ele se encontra na segunda posição, na prevalência, na incidência do câncer do colo uterino. E daí, na região norte, nós teremos a região em que temos o câncer cervical presente em maior quantidade, né? A incidência lá é maior, que aí fica na primeira colocação. Observando em nível nacional, em nível Brasil, né? Nível nacional, o câncer do colo do útero atualmente ocupa a terceira posição, demonstrando toda a sua importância, demonstrando todo o cuidado que se deve ter com esse câncer. E principalmente porque é um câncer que você tem como rastrear, você tem como identificar quando ele está numa fase inicial, que ele ainda é pré-câncer, você tem uma lesão. Se você conseguir identificar a lesão ali, você vai evitar que a paciente venha realmente apresentar o câncer do colo do útero. Então, a grande sacada dessa ciência é a gente utilizar um recurso barato, né? Um exame barato, que é o de Papa Nicolau, de fácil acesso, muitas vezes um exame barato e muitas vezes é de graça, né? No sistema público. E então a gente tem esse tipo de exame de fácil acesso que
vamos colocar assim, são N fatores que vão dificultar, às vezes a falta de conhecimento, a falta de estrutura básica para poder realizar esse exame. Mas é um exame que não justifica ele estar na posição que está, uma vez que é um exame rastreável, você tem como precaver a instalação dele, compreende? Então não faz sentido, a priori, estar acontecendo isso. Se está acontecendo é porque está havendo muitas falhas, no cuidado com a mulher, no cuidado com a paciente, e está acontecendo isso que acontece. Pois o câncer do colo do útero, eu reitero, é o câncer que você pode prever a sua existência futura. E esse é o ponto-chave dessa ciência. A gente vai identificar alterações celulares, a gente vai identificar alterações a partir de uma coleta, né? Uma coleta realizada no colo uterino, e essa coleta vai ser colocada numa lâmina e posteriormente analisaremos ao microscópio. E aquelas células que eu boto lá nos casos clínicos, basicamente são células alteradas. A gente trabalha muito a parte de alteração, né? Poucas vezes você tem parte normal, você tem contracélulas normais, alterações benignas reativas, presença de micro-organismos que provocam inflamação. Então a gente traz isso também. Mas basicamente ali também são imagens de lâminas que eu tiro mesmo, retrato com celular, que eu sempre digo, né? E faço um ajustezinho de cor para ficar bonito aos olhos. Então aqui é uma imagem mostrando o colo uterino, tá? Que você pode ver toda essa demarcação aqui, ó, que você pode observar que eu circulei. Aqui você tem a parte externa do colo uterino, que na próxima aula, que teremos na terça-feira, eu vou mostrar isso com bastante detalhe. Hoje eu vou apresentar a forma geral, né, da parte da citologia ginecológica e os outros exames correlacionados, essa tríade de exames que fazem parte do cuidado com a mulher, do rastreamento do câncer do colo uterino, a citologia, a colposcopia, a histologia, tá certo? Então aqui eu vou dar um norte do que está acontecendo. Então, esse mesmo colo do útero, ele é representado aqui nessa imagem, ó, nesse círculo, mostrando o câncer, mostrando o colo do útero normal, que ele tem essa... Deixa eu só engrossar aqui um pouquinho a ficha, o traço do lápis. Então você tem o traço normal, né? Que ele apresenta esse colo aqui, ó, rosa, lisinho, lindo de se ver. Numa lesão de baixo grau, você já apresenta esse colo com essa tonalidade acetobranca. Aqui você já começa a ter variações desse acetobranco com uma granulosidade maior, com uma textura maior. E aqui o câncer mesmo pré-estabelecido, que aí você vai ter características mais intensas, que é no decorrer do nosso papo a gente vai conversando. Então é isso que a gente vai fazer hoje nessa aula, tá bom? Nós vamos dar uma noção geral sobre os exames. Amanhã eu vou trazer toda a parte básica da citologia. A gente vai ver célula, nós vamos ver os epitélios, junção escamocolunar, metaplasia, vamos correlacionar com a histologia. E aí vai ser uma aula bem bacana, bem completa, e a gente vai seguindo alguns passos. Isso também vai te ajudar, essa parte inicial, para quando a gente estiver batendo um papo com os nossos convidados, eles utilizarem termos, falarem alguma coisa, a gente já vai ter visto alguma coisa aqui. Quem já trabalha na área, com certeza já vai ter experiência, já tem vocabulário, vai pegar a essência melhor. Mas esse momento do workshop da Histologia Descomplicada é também para você que está começando, está pagando a disciplina agora, ou que ainda vai pagar, né? Mas entrou na faculdade e já se interessou, viu o Instagram, achou bonito, achou legal e quer dar uma olhadinha. Então esse workshop vai te ajudar muito para isso. Para você se antenar, que você não precisa chegar até o momento de pagar a disciplina para você se preparar profissionalmente. Você já pode começar a se preparar agora, e quando você se formar, aí sim você já vai ter já a sua mentalidade, você já vai ter um caminho na sua mente a que seguir. Tá certo? Então, vamos ao próximo slide, que aí eu falo
dos 3 pilares, né? Essa publicação aqui eu retirei do Instagram, do Histologia Descomplicada, porque essa publicação ela foi muito disseminada. Outros Instagrams compartilharam essa imagem, muita gente comentou essa imagem, e eu trouxe para cá, até para vocês relembrarem e trazer essa informação novamente. Então, os 3 pilares para triagem e investigação pré-câncer cervical, né? Nosso objetivo é identificar o pré-câncer e não o câncer, tá bom? A gente quer precaver, beleza? Então, temos a citologia, que é isso que nós fazemos diariamente no Instagram. Existe a colposcopia e existe a histologia. Eu vou começar falando, acompanha, eu vou falar da colposcopia, eu vou posteriormente dar uma noçãozinha de histologia, tá? Mas a histologia a gente vai deixar para ver direcionada, tá? Direcionada amanhã, na próxima aula. E daí a gente vai falar também da citologia, tá certo? Vamos criar uma linha de raciocínio, vamos criar um norte para vocês se prepararem e a gente avançar. Então, falando de colposcopia. Aqui você tem a imagem do colposcópio. Cadê meu lápis? Está aqui. Você tem aqui, ó, a imagem do colposcópio. Essa aqui data lá no início, lá há bastante tempo, não sei nem como pronuncia o nome na verdade, eu não sei nem como pronuncia o nome do desenvolvedor, Hilzema. Se alguém souber pronunciar, depois coloca aí. Que publicou o primeiro artigo sobre essa técnica em 1925. Descreveu lesões benignas, descreveu características malignas no colo do útero. Tá, Valdieri. Ok, colposcopia, colposcópio, mostrei aí. Mas o que se baseia realmente é a colposcopia? Em que se desenvolve essa ciência, né? Ela é uma técnica que se baseia, né, na exploração do epitélio do colo uterino. Mas você vai utilizar o quê? Você vai utilizar uma lente de aumento. Você vai utilizar esse sistema, né, o colposcópio, que ele tem lentes de aumentos que podem variar aí de 4, 5, 10, 40 vezes de aumento, vai ser diante da necessidade daquela análise em questão, que você vai escolher uma ou outra, tá bom? E aí, essa análise é realizada a partir que o profissional fica na posição, avaliando o colo uterino da paciente que estiver aí. E você vai ter uma visão desse colo, tá bom? É bastante importante ressaltar que profissionais, biomédicos, farmacêuticos, profissionais não médicos, vou resumir assim, essa ciência aqui não nos pertence, tá bom? Isso aqui eu estou ensinando para dar uma base a vocês, para dizer que existe, e daí vocês terem noção que essa ciência existe, que ela complementa, que ela ajuda, que é uma tríade que funciona muito bem, tá bom? Então o que é que acontece na colposcopia? Eu vou falar sobre o ácido acético, mas antes eu quero só mostrar aqui o colo do útero, para quem está tendo o primeiro contato, tá certo? Quem está tendo o primeiro contato com o colo do útero, você observou que eu mostrei, ele é redondinho. Então aqui você vai ter o ósseo externo, ok? Uterino, onde você vai ter a junção escamocolunar, onde você vai ter a divisão do epitélio. Então aqui você tem a ectocervice, na parte interna, na junção escamocolunar, adentrando, você tem a endocervice. Você vai estudar esses dois epitélios, nós vamos ver ele bem direitinho. Só que eu queria dizer o seguinte, o que o colposcópico faz, né? Ele vai incidir uma luz, então ele incide uma luz em toda a região. Como você pode observar aqui, ó, você consegue ver até o reflexo da luz, ó, que está sendo lançada. Então essa luz penetra, né, pelo epitélio, chega até o estroma. Aí do estroma, essa luz ela é refletida, e quando ela reflete, a gente consegue observar a cor que observamos aos nossos olhos. Compreende? Então,
Essa é a coloração padrão, esse rosazinho do colo uterino. Quando ele apresenta alteração, quando ele apresenta eversão, ectopia, quando ele apresenta metaplasia, zonas de transformação, ele muda a sua tonalidade. E aí a colposcopia vai analisar, junto com algumas estratégias, que aí eu começo a falar do ácido acético, que é uma estratégia extremamente fantástica, tá bom? O ácido acético é uma parte fundamental do exame colposcópico. Ele utiliza aí um ácido acético de 3%, ou você pode utilizar aí o ácido acético de 5%. O de 3%, ele tem a concentração menor, lógico, então ele vai demorar um pouquinho mais para aparentar a granulação, a coagulação das proteínas e mudar a tonalidade do colo. Já o a 5% é mais rápido disso acontecer, mas as pacientes questionam, reclamam muito que arde, enfim, então evita-se utilizar o de 5%, mas sim pode, caso o médico ache necessário. Então, o que acontece? Você aplica ácido acético, você pega um algodãozinho molhado com ácido acético, aí você vai passar todo o colo do útero, tá bom? Previamente você fez a limpeza do colo, tá? Com algodão, você pode fazer com a gaze, você pode limpar esse colo, tirar a quantidade de muco, você tira ali o excesso, pode lavar com soro fisiológico e posteriormente você coloca o ácido acético. Então, quando você aplica o ácido acético, o que é que vai acontecer? Em algumas características, alguns tipos celulares e algumas alterações, enfim, você vai ter uma maior exposição, você vai ter um edema, um edemasiamento dessas células, e elas vão ficar mais facilmente visualizáveis. Além disso, ocorre também uma coagulação das proteínas, que aí gera uma tonalidade branca. Então, você consegue diferenciar do epitélio. Ela reduz a transparência do tecido. Tá certo? Então, o branqueamento ocorre, geralmente, coisa assim, de 1 minuto após a aplicação, e desaparece em cerca de 2 minutos. Então, está observando, você pode colocar novamente quantas vezes for necessário para observar essas alterações. Pronto. Feito isso, vamos agora observar o que é de alteração pode aparecer. Foca, tá? Nessa imagem primeira aqui que eu mostrei. Fica com ela em mente, tá bom? Que ela aqui é o normal, ela aqui é a base que nós vamos acompanhar. Então, aqui tem-se um colo, né? Esse colo apresenta a tonalidade rosa, né? Que eu comentei com vocês, que seria aquilo que a gente chama de normal, aquilo que a gente espera, ó. Tem uma parte rosinha, porém, tem uma área bem extensa com coloração avermelhada, né? Que aqui a gente vê essa parte, mas ainda tinha outras aqui mais para cá, né? Tinha para cá, enfim. Que até fica complicado demarcar devido à sua conformação. Então, o que é que se faz? Observe essa área, que fica mais fácil de ver, tá bom? Especialmente essa área aqui, ó, comparada a essa outra área, após a aplicação do ácido acético. Observe que aqui ela passou a apresentar uma tonalidade branca, ó, que a gente chama de acetobranco, epitélio acetobranco. Então, houve uma reação com ácido acético e ela ficou com essa tonalidade branca. Porém, o epitélio normal continuou rosa como estava, ó. Tá vendo? Ele era rosa, continuou rosa. Esse epitélio, que não é nem normal, né? Eu vou ter cuidado com essa palavra, porque não quer dizer que, uma vez que encontra epitélio acetobranco, você tem ali uma lesão, uma atipia. Não, não é isso. O que eu quero dizer é que o epitélio, tradicionalmente, na sua forma normal, sem ectopia, sem alteração, ele tem a ectocervix, aquele jeitinho rosa, tá bom? Então, o que é que a gente vê aqui? A gente observa que houve uma eversão, que houve uma ectopia, que aqui tem seu epitélio glandular, tem muita abertura de glândula, ó. Aqui tem uma, aqui tem outra, mostrando essa zona de transformação, certo? E aqui, onde vai se desenvolver
o epitélio metaplásico. Tá ok? Que aí amanhã, como eu já disse, a gente vai falar sobre esse epitélio bem direitinho. Então, a colposcopia traz essa possibilidade de você observar esse epitélio. Esse aqui é o slide que eu vou utilizar amanhã, falando da ectopia, onde eu vou falar de cada partezinha dessa. Epitélio escamoso estratificado não queratinizado. Vou apontar é o 4, epitélio colunar é o 1, junção escamo-colunar, desculpe, junção escamo-colunar está em 1, e o epitélio colunar está em 2, é versão. Você vê um epitélio durante a colposcopia, ele é vermelho. Por quê? Porque o glandular ele é monocamada, a luz consegue passar mais facilmente e você consegue visualizar os vasos que estão lá no estroma. Então, ela fica com essa tonalidade mais avermelhada. Ao contrário da ectocepsis, que você tem essa camada, que é multicamadas, né? São várias camadas celulares, por isso estratificado. E aí, a tonalidade fica assim, pela passagem da luz. Então, eu vou mostrar que ela tem a forma mais granulosa, por ser glândula, por apresentar criptas, ela tem vilosidades, tem essas aberturas de glândula. Então, tudo isso a gente vai comentar amanhã e eu vou trazer para vocês, tá certo? Nessa outra imagem da colposcopia, o que a gente vê? Ó? Colo, certo? Ok? O ósito externo, uterino. E aqui a gente observa que existe uma área clarinha aqui, né? Branca, mas não é tão evidente, que fica um pouco complicado de visualizar. Porém, quando se utiliza o ácido acético, aí a gente consegue ver aqui, ó, que existe realmente essa região acetobranca, tá? Aqui na parte superior. Eu tenho também aqui uma região acetobranca. E o que é que acontece? Nessa imagem em questão, após a histologia, foi determinado que havia aqui já havia uma lesão intraepitelial escamosa de alto grau, né? E isso também facilita na hora da coleta, na hora de coletar o exame, já fica mais fácil também de você saber de qual região você vai tirar essa amostra e levar para a citologia e a gente analisar lá. Colposcopistas experientes, pegando algumas características que eles observam, eles não vão precisar jogar direto para a citologia, eles já podem aproveitar e fazer uma coleta desse material, coletar esse material por biópsia e enviar para a histologia, que aí o patologista vai realizar esse exame, tá bom? Só complementando a imagem, a gente tem aqui, ó, essa borda mais espessada, que é aqui onde você tem a junção escamo-colunar, tá bom? Então, aqui você tem epitélio glandular, aqui tem o epitélio escamoso, ok? Aqui a junção escamo-colunar, que eu falei, e aqui essa área onde você já tinha uma lesão intraepitelial escamosa de alto grau, o HCIO. Então, a colposcopia é um exame também muito utilizado e de qualidade que você consegue aí extrair muita informação deles. E aí, quando recebemos lâminas, e essas lâminas provêm de uma amostra que houve colposcopia, já vem no próprio, na requisição, vem dizendo a colposcopia que encontrou epitélio acetobranco na região tal, na situação tal, enfim. Ela já adianta algumas informações para te auxiliar e ver se combina os laudos daquilo que a ginecologista está vendo e aquilo que nós, citopatologistas, estamos vendo. Nesta outra imagem, ó, vocês podem observar também o colo do útero, tá? Aqui o rosa tradicional, né, da ectocervice. Aqui a gente já vê essa região avermelhada, ó. E região avermelhada a gente já lembra de ectopia, a gente já lembra de epitélio glandular monocamada. Porém, também é possível notar, não sei se vocês vão conseguir olhar aí no vídeo de vocês, porque às vezes perde um pouco de qualidade. Mas existe uma área branca aqui, ó, mesmo sem a utilização do ácido acético. Tem uma outra área aqui extensa, ó, também branca. O que é que a gente vai fazer?
no exame, colocou o ácido acético e esse ácido acético ficou mais evidente a observação. Observou-se aqui, de fato, que existe uma eversão, observou-se que há realmente um epitélio glandular presente, dando essa tonalidade vermelha, avermelhada, né? Como eu falei. O ósteo se encontra aqui e existe essa camada acetobranca, aqui, ó, bem, que dá para marcar bem com o lápis. Também a parte acetobranca está aqui, ó, demonstrado. Então, na histologia, assim como anterior, também se encontrou-se a presença da lesão intraepitelial escamosa de alto grau, certo? Então, o ácido acético é uma ferramenta indispensável para a colposcopia e ela vai trazer, e ela vai demonstrar, e ela vai apresentar algo que não esteja tão visualmente de fácil acesso a olho nu. Então, com o auxílio do colposcópio, que vai aumentar essa imagem, né? O zoom, digamos assim, você vai ter um aumento muito maior, associado com estratégias do ácido acético, você vai ter uma visualização melhor desse colo uterino e das possíveis alterações que podem ser encontradas, ok? Então, dando seguimento, nós temos o teste de Schiller, né? Que é o teste do Lugol, a 1%, em que você também vai utilizar uma outra estratégia, no caso lá tinha sido utilizado o ácido acético, e agora, ao invés do ácido acético, vai se utilizar o Lugol, tá bom? E como é que funciona a estratégia do Lugol? A mesma coisa, vai haver a limpeza do colo, muitas vezes você faz em sequência, previamente você faz o ácido acético perde efeito, que eu disse ali na faixa de 1, 2 minutos, e aí você faz a aplicação do Lugol. O Lugol, o que é que ele vai corar? O Lugol cora células que têm sua constituição glicogênio. E quem é que tem glicogênio em sua constituição? Células escamosas maduras. Então, células superficiais, células intermediárias vão ter glicogênio em sua constituição. Células basais e parabasais não terão, ok? Então, o Lugol vai corar o quê? Vai corar ectocervice madura, tá bom? Se você tem, no caso da atrofia, que você tem a presença de células parabasais, então ela não vai gerar essa coloração. O que também não cora com o Lugol, células glandulares, epitélio glandular, ok? Eles também não apresentam glicogênio em sua constituição. Então, eles também não serão corados pelo Lugol. Nessa imagem que eu trago para vocês, então você tem o colo uterino, né, redondinho, rosa, como sempre tenho comentado, e ele, após a aplicação do Lugol, que ele ficou com esse tom amarronzado, escuro, marrom mogno, acastanhado, enfim. Livros trazem terminologias diferentes, mas basicamente dizem a mesma coisa. Vai ficar um marrom intenso, um marrom escuro, certo? Você pode observar aqui nele, ó, que nessa posição não corou de marrom, porque nessa posição aqui você tem o epitélio glandular, e o epitélio glandular, logo após a junção escamo-colunar, ele não se cora com o Lugol, pois não tem glicogênio em sua composição. Então, aqui eu botei a sequência de imagens mostrando um colo uterino, tá? Do colo uterino, a gente tem essa região aqui avermelhada, certo? Observado sem utilização de ácido acético e sem utilização de Lugol. Aí fez a utilização de ácido acético. E aí ele ficou com esse epitélio, ó, que ficou esbranquiçado, acetobranco após o ácido acético. Tá certo? Que é comum quando há essa parte glandular exposta, né, na parte externa, ele tende a ficar com essa coloração vermelha, coloca o ácido acético, ele apresenta essa coloração acetobranca, e além disso, você consegue observar que ele é granuloso, que ele tem vilosidades, compreende? Aqui na minha imagem eu consigo ver, a gente consegue ver que ele não é retinho, ele tem
essa conformação glandular de criptas, de vilosidade, tá bom? Feito isso, posteriormente, o que é que se fez? Colocou o Lugol. E o Lugol corou aqui, ó, a ectocervice todinha de marrom. Porém, a região glandular não ficou corada. Confirmando mais uma vez o que eu venho dizendo, tá bom? Então, quem é que não vai também corar com o Lugol? Zona de transformação, né? Houve a ectopia, começou a acontecer a transformação, então a metaplasia imatura ela também não tem glicogênio em sua constituição, mas a metaplasia madura já substituindo o epitélio, ele apresenta glicogênio, então ele vai corar. Porém, essa coloração, como a zona de transição, você tem o desenvolvimento da metaplasia imatura, ela vai amadurecendo, chega a madura. Então, você encontra tonalidades diferentes de marrom. Você tem um marrom mais escuro, um marrom mais claro e a ausência dessa coloração, que às vezes fica um pouco amarelada. Tá ok? Também amarelado na caso de atrofia, enfim. Só uma base, só para vocês conhecerem que existe a técnica. E aí, se alguém falar, ou mesmo se vocês, quando estiverem estudando, vocês lerem sobre o assunto, vocês vão lembrar ao menos que já ouviu falar sobre isso e não vai partir do zero, não vai ficar tão confuso diante do seu estudo. Tá ok? Dando continuidade. Aqui, só um quadro resumo que você tem as designações. Por exemplo, designação iodo positivo. A coloração é um marrom intenso, que aqui ele colocou o marrom mogno, né? Aquela madeira que a coloração é mais intensa. Onde é que você vai encontrar esse tipo de coloração? Epitélio escamoso contendo glicogênio, né? Um epitélio maduro, tá ok? O iodo negativo, coloração nenhuma. Onde você vai encontrar? Você pode encontrar no epitélio colunar, no epitélio metaplásico imaturo, certo? E também em alguns casos de inflamação. Então, não é porque deu iodo negativo, não houve coloração, que eu vou de cara já dizer que ali há atipia, que ali há lesão. Tá ok? Então, você precisa investigar mais. E isso evita tratamentos, interpretações equivocadas. Então, é o conjunto, não é só a informação em si que você chega. Porque a utilização do teste de Schiller de forma incorreta vai levar muito a resultados falsos negativos, falsos positivos. Então, você tem que ter bastante atenção quanto a isso. E aqui tem, né, a coloração mais fraca, né, que você tem tons de marrom, né, que aí é no caso da menopausa, durante a metaplasia, né, a zona de transformação da metaplasia. A menopausa porque nas fases de desenvolvimento da menopausa, elas vão tendo ainda alguma tonalidade marrom, e aí vai desaparecendo. Às vezes você tem áreas que tem tonalidade marrom, outras já estão amarelas, e tem esse contraste, tá certo? Você tem a coloração amarela, né, com iodo, que aí vai estar uma característica que pode estar relacionada com as lesões de alto grau, mas também tem áreas amarelas não suspeitas, tá bom? Que aí você vai ter um epitélio escamoso metaplásico, mas você também pode ter uma pré-lesão de baixo grau, que é no caso do helicio, certo? Aqui embaixo ele fala sobre outras características, mas não acho interessante entrar no mérito mais de falar sobre isso. Eu acho que o que deu para nortear sobre a colposcopia norteou, a utilização do ácido acético, a utilização do Lugol, que no final de tudo ela vai demonstrar, ela vai tornar mais fácil a visualização para o analisador, tá ok? Mas nós, histopatologistas, não vamos atuar nelas, tá bom? Uma outra estratégia, que é o padrão ouro, né? Na definição do câncer do colo uterino, que é a histologia. Esse slide aqui que vocês estão vendo é um slide que nós vamos apresentar na aula de amanhã, tá? Que vamos falar da ectocervice, mostrando a histologia, mostrando a vocês a membrana basal, essa monocamada de células basais, células parabasais, intermediárias e superficiais. Falaremos da JEC, da junção escamo-colunar,
onde você vai ter a ligação aqui dessa monocamada de células glandulares, relacionando-se com esse epitélio estratificado. Também mostrando aqui a lâmina basal e nessa parte que está circulada o estroma. Tá bom? Lembra que eu falei que na colposcopia o epitélio glandular ele fica vermelho? Por quê? Ó, é só uma monocamada. Então, a luz, quando incide aqui no estroma, os vasos sanguíneos que estão presentes aqui, eles ficam mais vaziomente visíveis, dando a tonalidade vermelha. Já no caso aqui do epitélio escamoso, são muitas camadas até chegar ao estroma. Compreende? Então, aqui eu também vou falar da endocéfice, dessa monocamada, do estroma, dessa monocamada celular, o núcleo na parte inferior, próximo à lâmina basal, tá ok? Então, de histologia também não vamos adentrar muito, nós vamos correlacionar na aula da manhã. Mas aí vocês já vão contando aí, passando pela colposcopia, agora pela histologia. E aí um espaço que sempre a gente sempre tem que deixar para o médico grego, Jorge Nicolas Papanicolaou, o cara que hoje a nossa atuação na histologia, ele foi o pai disso tudo, né? Que ele começou a observar essa correlação dessas células que apresentavam a identificação numa célula, uma identificação num raspado, que essas células representavam aquela característica do epitélio, e essas características, seguindo alguns padrões, seguindo algumas características, simbolizavam a lesões, pré-lesões e propriamente ao carcinoma. Então, eu sempre gosto de algum momento da aula falar sobre ele e ressaltar o nome do Papanicolaou e ele que deu o nome também ao exame que é tão conhecido e que a gente fala bastante aqui. Então, o exame preventivo do câncer do colo do útero, né? Então, basicamente, ele é o rastreio, né? Você vai rastrear se aquela paciente, as células que lá estão presentes são células normais, se a célula está com características inflamatórias, se as células estão com características de atipias, de lesão ou propriamente do câncer. Então, a mulher ela tem que realizar, né, esse exame periódico, né, com acompanhamento médico, e aí ela vai ao longo da vida sempre acompanhando e evitando que algo venha acontecer. Como é feito? Existe uma orientação prévia, né? A mulher não pode estar menstruada, ela não pode ter tido relações 24, 48 horas anterior, não utilizar ducha, não utilizar cremes vaginais para dificultar a análise, tá bom? Então ela vai seguir uma série de critérios para só assim ir ao médico, ir ao posto de saúde e aí acontecer essa coleta, tá ok? Então a coleta basicamente ela vai repousar sobre a maca ginecológica, vai-se utilizar ferramentas para extrair esse material do colo uterino, vai utilizar o espéculo, que vai dar acesso a visualizar o colo uterino, né, que vai ser introduzido na vagina, no canal vaginal, vai-se utilizar a espátula, vai-se utilizar a escova para retirar essa amostra do colo e colocar numa lâmina. Posteriormente a lâmina vai fixar, vai corar, e aí sim nós vamos analisar no laboratório, ok? Basicamente é essa sequência reduzida, né? Tem uma série de outras características, mas também não é o foco. Aí foco agora realmente a gente dá uma visão geral no assunto. Então, como material de coleta, nós tem listado aqui nessa imagem. Então, vamos lá. Temos a escova endocervical. Essa escova aqui é usada principalmente para citologia em meio líquido. Tá bom? O suave, ele é bem interessante quando você tem muito muco. Então é bom tirar esse excesso de muco, porque a citologia, a gente não quer muco, a gente não quer componente inflamatório. O componente inflamatório ele pode estar presente, mas a gente não quer em excesso, porque em excesso ele vai sobrepor as células e nós não vamos conseguir avaliar nada. Então a gente quer mesmo que célula, é uma avaliação oncótica. A gente quer visualizar a representação daquele epitélio a partir de suas células. Então, utiliza espátula de Aires, que vamos utilizar aqui para colher
a ectocervice, né? Ela é posicionada no canal, no ósseo externo do útero, da cervice uterina. Então, faz-se o giro, e aí você retira essa amostra e coloca na lâmina, ok? Na lâmina de vidro. Fosca, porque aqui você vai identificar o paciente, tá bom? Então, uma vez feita essa coleta, você vai também utilizar, no caso aqui ele não colocou, mas existe a escova endocervical que ela não tem esse formato. Ela é um formato mais simples. E esse formato você coloca no canal, no ósseo, né? No canal vaginal, e aí você vai girar essa escova e você vai obter células glandulares, você vai obter células representativas da endocervice e da junção escamo-colunar. E coloca mais uma vez na lâmina. Então, o que é que acontece? Há uma região que você coloca essa parte aqui com a ectocervice e uma outra região que você vai colocar a parte da endocervice. Pronto, basicamente é isso. Feita a coleta, coloca um fixador, certo? Esse fixador ele pode ser em spray, ou fixador já pode estar aqui o álcool absoluto, ele pode estar aqui dentro do frasco coletor, onde a gente vai coletar e colocar a lâmina. Então, quando colocar a lâmina nesse frasquinho, ele já está com álcool, e aí ele já vai fixar essa amostra, tá bom? É super importante a fixação, Valdério? É sim. Se o profissional deixa essa lâmina demorando muito tempo para fixar, as células vão perder suas características, as células vão ficar dessecadas, e aí impossibilita a avaliação ocótica desse material. Tá ok? Aqui do lado tem a apresentação do espéculo, né? Que é o que vai ser inserido no canal vaginal. Insere, a gente vai rosquear, digamos assim, vamos girar essa borboleta, e ela vai abrir essas duas bordas, né? Essas duas abas, dando acesso à visualização do colo uterino. Quem tem curiosidade de ver como funciona, no YouTube tem vários videozinhos que você consegue ver a utilização deles e sua demonstração, tá bom? Essa aqui é aquele mesmo slide, né, que eu estou repetindo, que eu já falei com vocês. E uma vez utilizando o espéculo, ó, ele fica aqui nessa parte superior, na parte do canal vaginal superior, e nessa parte inferior aqui. Então, aqui você vê a parede vaginal, colo do útero, o ósseo externo do colo uterino e aqui o fundo do saco vaginal. Ok? Então, ele vai lhe dar acesso a essas informações. Esse exame, né? Como esse tipo de câncer do colo uterino, não se desenvolve rapidamente, recomenda-se que o exame Papa Nicolau seja feito pelas mulheres a partir dos 21 anos de vida, né? Exceção aquelas que não tiveram relações sexuais. E até os 64, mesmo que não tenham mais vida sexual ativa, até porque, como a gente já falou algumas vezes, que é um câncer que ele se desenvolve ao longo da vida, né? Ele tem fases, então mesmo que não tenha atividade, tem-se sim que continuar o acompanhamento. Essa idade, 21 anos, é uma idade sugestiva, tá? Mas ela pode começar antes. Uma menina que já tem relações sexuais desde nova, então ela já tem sim que passar a ter esse acompanhamento médico. Se ela tem vários parceiros, já teve gravidez, enfim. São muitos fatores correlacionados para que ela venha e deva fazer esse teste. Tá bom? O teste é recomendado fazer anualmente. Há protocolos que se fez o primeiro negativo, o segundo negativo, então ela passa um tempo maior, mas via de regra o que a gente acompanha mesmo é que as pacientes fazem esse teste anualmente. Em questão de gravidez, as grávidas podem também fazer esse tipo de exame, tá bom? Não exclui, mas aí as orientações vai ser junto com o médico, ela vai explicar bem direitinho, tá bom? Como se faz a coleta, então não tem problema, né? Nesse sentido, com cuidado, dá para colher na gravidez também. Então, só relembrando, né, que tem que ter o preparo adequado da paciente, não pode ter relações, não pode usar cremes, duchas, não pode estar menstruada, tá ok? A periodicidade, que eu falei há pouco, anualmente.
e aí tem aquela questão dos 2 exames consecutivos, ele dá um tempo aí para fazer a cada 3 anos, mas normalmente o que eu vejo no dia a dia não é isso, faz-se mesmo anualmente. Resultado do ano alterado, aí sim tem que ser visto, você vai lançar para a histologia, vai para a confirmação no padrão ouro, enfim, você tem uma sequência aí de acontecimentos para ser determinados. E como resultado, a gente vai, depois de tudo isso, após feita a coleta, nós temos a lâmina em mãos, nós vamos fazer o escrutínio dessa lâmina, nós vamos ter o laudo dessa lâmina, nós vamos elaborar o laudo dessa lâmina a partir das nossas considerações e ponderações, e aí sim a paciente terá o seu laudo para retornar ao médico, lógico, e ele fazer a sua avaliação, tratamento no caso de uma inflamação, por algum agente infeccioso, ou por um agente indeterminado, o acompanhamento dessa paciente. Tá ok? Na histologia, nós vamos ver, como a gente sempre fala, as células. Então, a gente vai ver as células de forma isolada, nós podemos ver essas células em forma de folhas, né, ainda interligadas, no caso de células intermediárias. Podemos ver micro-organismos, no caso aqui nós temos uma pseudohifa de Cândida, ó. A gente vai falar bem bonitinho na próxima aula, mostrando cada coisinha dessas. Podemos ter alterações benignas reativas, como esse lençol aqui de células de reparo, demonstrando aqui um nucleolo bem evidente. Neutrófilos, né, polimorfos nucleares, aqui presente nessas janelas intracitoplasmáticas, enfim. Então é isso. Falamos da colposcopia, passamos rapidamente pela histologia, falamos um pouco do exame de Papa Nicolau, e ok, conseguimos embasar, certo? A intenção aqui realmente, vocês observaram que não foi adentrar o assunto, falar especificamente. Por quê? Porque teremos um momento para isso. Já tivemos um vídeo de introdução, né, eu me apresentando, juntando isso daqui, eu acho já um vídeo bastante longo. E aí amanhã a gente dá continuidade e falaremos realmente de citologia clínica com todas as suas características. Ok? Eu agradeço a presença em assistir esse primeiro conteúdo do workshop da Citologia Descomplicada. Te convido a continuar com a gente até o final do workshop. E se quiser ter alguma dúvida, vocês têm aí o Instagram. Deixa eu afastar isso aqui. Pronto. Vocês têm aqui o Instagram, o @Citologia Descomplicada. Vocês têm o e-mail, que vocês podem mandar um e-mail. E também tem o site, vocês têm o blog, que vocês também podem ter acesso. Tá ok? Muito obrigado pela atenção. Sejam muito bem-vindos ao primeiro workshop do Citologia Descomplicada. Estou muito feliz que você está aqui conosco. E te aguardo... Não, amanhã não. Te aguardo mais tarde, que a gente tem o nosso bate-papo com o Dr. Isaac. E amanhã, também às 8 horas, nossa segunda aula online, gratuita, do Citologia Descomplicada. Ok? Até mais. Tchau, tchau.